Eu estava em dois lugares ao mesmo tempo. Detalhe, eu estava consciente das duas realidades ao mesmo tempo. Eu estava aqui e lá. Eu estava deitado na minha cama aqui e deitado na minha cama lá. Hoje acabei de ter uma experiência e eu ainda estou nela. Estranho, estou sentindo a dimensão dela ainda. É muito louco. É como se fosse a conexão que aconteceu ainda está acontecendo. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Ainda estou sentindo a vibração da coisa. É como se algo ainda estivesse conectado. Nossa, que louco, cara. Aí está aqui. Muito louco, viu? Relato de um desdobramento. São 23 horas e 58 minutos de sexta para sábado do dia 16 de janeiro de 2026. Aconteceu assim. Deitei. Na verdade, me levantei para tomar água, acho que foi isso. Aí eu voltei e deitei. Então, deitei e não dormi. Aí começou a entrar uma frequência de estado vibracional, ou EV. Para quem já entende esse negócio de projeção astral, sabe do que eu estou falando. EV. Aí entra aquele momento em que o seu corpo extrafísico começa a ficar mais solto, não tão conectado ao físico. Tipo assim, você está consciente daqui do físico, mas você também fica consciente de outras coisas que estão acontecendo aqui, nesse mesmo ambiente. Aí, naquele momento do EV, eu não entrei em catalepsia. Na verdade, eu fiquei em uma catalepsia leve. Eu fiquei em um estado alterado de consciência. Eu não conseguia mover toda a parte do meu corpo, mas ao mesmo tempo eu conseguia controlar. Se eu quisesse sair da catalepsia, eu saía. Ou manter naquele estado para não ficar sem os movimentos e nem sem a consciência, sabe? Tá, não vou ficar detalhando não. Só sei que eu estava consciente daqui e da outra dimensão. E eu estava escutando um rádio, mas sabe aquele rádio antigo que fica sintonizado, mas mal sintonizado? As vozes ficam meio difíceis de entender, só quem já ouviu aqueles rádios antigos sabe como é. Detalhe, o rádio que eu estava ouvindo era um rádio daqueles bem antigos de mesa, mais ou menos como esse que você está vendo aí. Embora eu não visse, eu sabia. E eu sabia que era como se eles estivessem ali. Porque é engraçado, no momento em que eu estava conectado com essa dimensão, eu estava aqui, no meu quarto. Mas ao mesmo tempo, a parte do extrafísico não era aqui, era uma outra casa, uma casa mais antiga. Eu estava em dois lugares ao mesmo tempo. Era assim, aqui no meu quarto tem apenas uma cama e algumas outras coisas. Lá, além da cama onde eu estava deitado, tinha outra cama de frente para a minha, mas colada na outra parede. E atrás da parede onde está minha cama, aqui no meu quarto, tem um banheiro colado do outro lado. Na minha conexão lá, naquela dimensão, já não era o banheiro, era a sala da casa. Detalhe, eu estava consciente das duas realidades ao mesmo tempo. Eu estava aqui e lá, eu estava deitado na minha cama aqui e deitado na minha cama lá. E eu comecei a conversar. Eu falei, tem alguém aí? Só que assim, eu não falava com uma voz física, era uma voz da consciência. Como é que eu explico? Não era pensamento, eu ouvi uma voz, literalmente uma voz saindo da minha boca, mas não dessa boca aqui. Tanto é que eu tinha que controlar para que a voz não saísse aqui, porque se eu forçasse muito, ela saía aqui na boca física, e não era para sair aqui, senão eu quebrava a conexão. Era a voz do espírito, da consciência, sei lá. Só sei que não era dessa nossa fisicalidade aqui. Eu falava com a boca mesmo, mas não é a boca aqui. Eu lembro muito bem que saía som, entende? Mas eu tinha que controlar para que esse som não saísse aqui no físico também. Era só lá. Às vezes eu não conseguia pronunciar, eu tinha que forçar, porque às vezes saía um som embolado, às vezes saía só pensamento. Mas, resumindo, eu ficava falando, tem alguém aí? Tem alguém aí? Porque o rádio estava ligado e eu percebia. Aí eu escutei uma consciência que estava lá e que começou a mexer no rádio. Ela começou a mexer e eu falei, bota esse trem para funcionar direito aí. Aí eu percebia que ele ficava mexendo naquele rádio para tentar sintonizar melhor. Aí, cara, conversa vai, conversa vem, conversamos muita coisa, mas eu insisti com ele. Eu perguntei se ele era uma consciência encarnada ou desencarnada, porque eu pensei, talvez ele seja uma consciência projetada, conectada comigo, né? Ele disse, não, eu sou desencarnado. Eu perguntei se ele fazia essas conexões com pessoas, e ele falou, eu faço sim, canalização. Ele falou que, inclusive, ele acabou de escrever um livro, Arquituriano. Não é Arquituriano não, está vendo? O nome sumiu da mente. Que porra, velho. Tinha um nome, não era Arquituriano. Envolvia algo como escatologia, algo assim.
mas o livro era relacionado aos arcturianos. Eu sei que ele fez uma canalização com alguém do físico e escreveu esse livro. Eu perguntei se ele fazia sempre essa canalização. Acho que lembrei o nome. Acho que é escatoriano, alguma coisa assim. Mas tudo bem, fugiu, mas era dos arcturianos. Depois eu perguntei se ele sabia quem eu era. Ele falou, você é o Max, não é? Eu falei, sim, eu sou o Max. Aí eu perguntei se essa conexão que ele fazia era possível fazer comigo. Não que eu quisesse que ele conectasse comigo, mas se era possível fazer uma conexão assim como ele fez com alguém que eu nem sei quem é. Ele disse que não, que eles não deixavam, eles não permitiam. E eles eram os seres para quem ele estava trabalhando, os arcturianos, para quem ele fez a canalização do livro. Explicando, essa consciência fez uma canalização com um humano encarnado e escreveu um livro sobre os arcturianos, sob ordem dos arcturianos, relatando a percepção sentida no quarto no momento em que eu estava gravando o áudio após acordar. Cara, é como se essa consciência ainda estivesse aqui. Eu estou sentindo ela aqui, cara. Ainda mais agora que eu estou relatando a história. É como se não fosse para falar, sei lá. Eu não duvido nada que eu vá deitar e ela vá conectar de novo. Após eu ter perguntado se era possível ele se conectar comigo para me fazer escrever alguma coisa também, e ele dizer não, que eles não permitem. Aí eu falei, eles não permitem por eu ser Lúcifer? Eu lembro muito bem, a palavra não saía. Ele perguntou, como é que é? Aí eu consegui falar, então eles não permitem por eu ser Lúcifer? Cara, nessa hora é incrível, eu escutei como se ele saísse, eu escutei os pisados, ele saiu correndo e foi embora. Não explicou mais nada. Eu fiquei falando, cadê você? Ele já tinha sumido, lembrando que ele estava do outro lado da parede do meu quarto, que seria a sala na outra dimensão, que aqui, na verdade, era o banheiro. Resumindo a história, ele vazou fora quando eu perguntei se o motivo era por eu ser Lúcifer. Eu escutei o pisado como se ele pulasse de um lugar alto e saísse correndo. Não deu mais satisfação. Muito louco. E a conexão, a sensação. Eu ainda me sinto conectado. Parece que eu estou me distanciando agora. Mas eu sinto do lado do corpo, de onde parecia que houve a conexão. Eu ainda sinto. Cara, eu estava com o nome do livro na mão. Não o nome exato, mas a temática, tipo escatologia, teologia. Um nome assim, que se referia aos arcturianos. Pelo menos isso ficou salvo na minha memória. O livro se referia aos arcturianos, porque o nome envolvia algo como escatologia, teologia com arcturiano. Então era um livro que tratava desses seres, dos arcturianos. Mas eu não sei o conteúdo do livro, porque na verdade isso não tinha nada a ver. Eu estava conversando com essa consciência, que eu nem sei quem é. Acho que lembrei o nome. Não o nome exato, mas do que se trata o livro. Seria como se fosse a matéria do livro, algo assim. Escatoriano, parece que é escatoriano. Ele disse, eu acabei de escrever um livro escatoriano, acho que é escatoriano, cara, mas eu não tenho mais certeza. Eu sei que quando eu acordei após a experiência, eu fiquei memorizando enquanto narrava a parte do início e acabei esquecendo o nome. Mas parece que é escatoriano mesmo, que envolve escatologia, teologia com arcturiano. Alguma coisa assim. Não estou muito certo disso, mas se não for, fica mais ou menos isso aí. Beleza, pessoal? Nós estamos juntos. Força e honra. Eu estou aqui.